Boa noite, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do livro didático, tá bom? De ciências, da página 28 e 29. Então, abram o livro didático de vocês para a gente iniciar a nossa correção. Ciências, professora Tereza, correção do livro didático, página 28 e 29. Preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio, mesmo que se saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e a quantidade de chuvas. Nós temos agora um texto, preservação desde os tempos do Império, tá bom? A floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica, vegetação que cobria todo o litoral brasileiro antes do descobrimento. Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaço a casas e ao cultivo de café. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva que ia direto para as nascentes dos rios e abastecia as casas. Daí, quanto menos árvores, menos águas para a população. Com cada vez mais gente morando no Rio, você pode imaginar o tamanho da confusão. O imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água e, para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região. Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica, que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol, conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque, mas até hoje tem gente que atrapalha a recuperação da floresta. A prática de soltar balões, por exemplo, tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas, é muito difícil fazer o replantio, o que dificulta a tentativa de preservação, alerta Luiz Fernando. Na página 29, na seção lápis na mão, nós temos aqui situações práticas, tá bom? Na número 1, durante a aula de ciências, a professora envolveu um dos galhos de uma planta com um saco plástico transparente e o amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que você estudou, explique como surgiram essas gotas. Como nós estudamos, as folhas, as plantas, né, elas transpiram, tá bom? A água que elas absorvem da terra pelas raízes passam por toda a planta e essa planta retém essa água. Depois, com a transpiração da planta, essa água ela é feita, ela sai da planta como um vapor de água e vai para a atmosfera, e essa água que vai juntando nas nuvens, né, junto com outras, com a água que vem de outros lugares pela evaporação e se transforma na chuva. Quando a professora coloca um saco plástico nessas folhas, o que ela faz é reter essa água para que essa água não evapore. Então, a partir do momento que essa planta transpira e essa água passa, essa água vai se acumulando ao redor do plástico, como se fosse uma redoma, tá? Como se você tivesse colocado uma cápsula nas folhas. Por isso, ao encontrar a superfície, ela forma gotículas de água, que foram as gotículas de água que os alunos encontraram no dia seguinte. Então, o que aconteceu foi que a planta transpirou, liberando vapor d'água que se condensou formando gotas de água, tá? Então, o que aconteceu aqui foi que essas gotas ficaram retidas desse saco e não foram evaporadas para a atmosfera. Na número 2, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. Em determinada cidade, a umidade do ar estava há vários dias em torno de 25% e isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação a problemas respiratórios. Qual das 3 medidas sugeridas é mais eficiente para aumentar a umidade do ar dessa cidade e mantê-la em níveis saudáveis? Nós temos na letra A, plantar mais árvores, na letra B, instalar chafarizes e na letra C, aguardar a ocorrência de chuvas. Gente, para a gente preocupados com o nível, né, da umidade do ar, nós temos que analisar qual delas realmente vai resolver a longo prazo, né? Então, um chafariz, obviamente, a gente sabe que não resolveria,
tá? Uma forma mecânica de colocar a água ali. Essa água, ela é colocada de forma artificial, ela não tem uma fonte, tá bom? Ela tem uma fonte, assim, né, a maneira como ela sai é uma maneira mecânica e só é aquela quantidade de água. Aguardar a ocorrência de chuvas também não resolveria por muito tempo, né? Porque tem os períodos de chuva e para que chova também, a gente tem que ter uma quantidade de água que fique retida na terra, que evapore para que possa ocorrer a chuva, tá? Ao longo prazo, que realmente funciona, vai ser o quê? A plantação de mais árvores, porque a gente viu nos nossos estudos que as plantas, né, as árvores, elas retêm esse líquido que quando cai da chuva fica na terra e ela retém através das raízes e depois essa água é evaporada pelas folhas das plantas, das árvores, através da transpiração. Então, para manter os níveis saudáveis de umidade, quanto maior o número de árvores, melhor. Então, a solução aqui é plantar mais árvores. Na número 3, as raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água dos rios. Porque essa prática tem efeito contrário ao desejado após certo tempo? Nessa situação aqui, nós temos que analisar, né, o porquê o efeito contrário. O que seria o efeito contrário? O efeito contrário ao esperado é porque o resultado, né, depois vira um resultado negativo. E questão de tempo. Após certo tempo, o que vai acontecer? Tá? Eles conseguem que os rios tenham uma quantidade maior de água, mas a longo prazo o que isso vai acarretar? Essas plantas que foram retiradas ali da terra. O que a gente tem que analisar? A gente sabe que a planta ela tem uma função muito importante, né? As árvores têm uma função muito importante de retenção de água, tá? Quando elas retêm a água ali que está na terra, elas retêm de maneira uniforme, tá bom? E outra situação também, essa água de chuva, quando ela cai em lugares que tiveram as árvores retiradas, com o passar do tempo, essa água leva os sedimentos que nós temos na terra, né, e os minerais e a terra em si para os rios. Então, nós temos dois efeitos aí. Nós temos o efeito de que essa água, com o passar do tempo, ela deixa de ficar retida no lençol, tá bom? Que nós temos na terra, tá? E com isso, os rios começam a não encher de maneira suficiente. E também nós temos um outro problema com o passar do tempo, que são os problemas de erosão, tá? De erosão e com isso o assoreamento dos rios, tá bom? Então a gente acaba tendo problemas aí com essa prática. Por que os fazendeiros normalmente têm essa prática? Eles fazem isso para aumentar o fluxo de água nos rios para benefício próprio, muitas vezes para irrigação, né, das próprias plantações, e também para o abastecimento de água de criação de animais, tá bom? Então, essa prática aqui, ó, tem efeito contrário ao desejado após certo tempo, porque as raízes das árvores possibilitam a entrada mais uniforme de água no solo, a qual alcança as reservas subterrâneas. Com essas reservas insuficientes, elas deixam de abastecer os rios, então a água ela começa a correr sem uma barreira. E sem essa barreira, além dela começar a correr de maneira desenfreada, com o tempo ela leva os sedimentos que nós temos na terra e com isso ocorre o assoreamento dos rios, tá bom? Lembre-se da importância de realizar a correção. As dúvidas sobre as questões vocês vão tirar na tutoria comigo, tá bom? Façam a correção corretamente, atentos às informações, tá? E nós nos vemos então na nossa próxima correção.